A Arezzo e o Grupo Soma tentaram juntar dois impérios de moda numa mesma empresa. O problema é que, junto com as marcas, vieram duas culturas de gestão muito diferentes e dois fundadores acostumados a dar a palavra final. De um lado, Alexandre Birman, que fez a Arezzo crescer com uma cultura mais centralizada, muito baseada na presença do fundador no dia a dia do negócio. Do outro, Roberto Jatahy, do Grupo Soma, dono de marcas como Farm, Animale e Hering, e acostumado a operar de outro jeito, com marcas mais autônomas, lideranças próprias e menos concentração de poder em uma única pessoa. A promessa era enorme: criar uma potência nacional da moda, com dezenas de marcas e escala para competir com grupos globais. Só que menos de 2 anos depois, a fusão entrou em sua crise mais grave. A relação entre Birman e Jatahy se desgastou. Mais de uma dezena de executivos importantes deixou o grupo. Uma tentativa de trégua fracassou e a disputa agora foi parar na justiça. No centro dessa briga, uma pergunta simples, mas com uma resposta difícil: quem manda no Asas 2154? Nesse Spotlight, eu vou te contar por que a fusão entre Arezzo e Soma virou uma disputa pelo comando do grupo, como a relação entre Alexandre Birman e Roberto Jatahy saiu dos bastidores e chegou à justiça, e por que separar esse negócio agora pode ser muito mais difícil do que parece. O Asas 2154 nasceu oficialmente em agosto de 2024, quando Arezzo e Grupo Soma concluíram a fusão. No papel, fazia sentido. A Arezzo era forte em calçados, bolsas e acessórios, com marcas como Arezzo, Schutz e Ana Capri. Tinha também a Reserva, marca carioca de moda masculina, que crescia. O Soma tinha um portfólio importante no vestuário, como Farm Rio, Animale, Maria Filó, Cris Barros e Hering, que comprou em 2021 depois de uma disputa com a própria Arezzo. Juntas, essas marcas formavam o maior grupo de moda do Brasil. E a tese era bem simples: com mais escala, mais categorias e mais marcas, o Asas poderia crescer mais, ganhar eficiência e se tornar uma espécie de plataforma nacional de moda. Só que uma fusão desse tamanho nunca é só uma soma de marcas. Ela também junta sistemas, equipes, conselhos, metas, executivos, vaidades e formas diferentes de tomar decisão. E aí que está o ponto mais sensível. A Arezzo vinha de uma cultura em que Alexandre Birman acompanhava a operação bem de perto. Era um modelo mais centralizado, que funcionou bem durante muitos anos. Já o Grupo Soma tinha uma lógica mais descentralizada. As marcas funcionavam com mais autonomia, quase como empresas independentes dentro do mesmo grupo. Esse contraste poderia ter sido complementar, mas na prática virou uma disputa sobre poder. Quem decide o rumo das marcas? Quem escolhe os executivos? Quem manda nas unidades de negócio? E até que ponto um fundador pode interferir no território que o outro considera seu? Essas perguntas começaram a aparecer cedo. Desde a fusão, o Asas e uma série de executivos deixarem a companhia. A companhia costuma tratar esses movimentos como naturais. Birman também costuma negar que o problema esteja em seu estilo de gestão. Mas nos bastidores, a leitura de parte das pessoas próximas ao grupo é outra. 2 fundadores, acostumados a mandar sozinhos, passaram a dividir o controle de uma empresa muito maior e muito mais complexa. Uma pessoa que passou pelo alto escalão do Asas resumiu a situação assim pra gente: eram 2 founders que tinham muita autonomia antes da fusão. No dia 2 do casamento, isso virou uma divisão de poder, e os 2 se viram em papéis com os quais não estavam satisfeitos. O padrão de desgaste com executivos começou antes mesmo de a fusão ser concluída. Rony Meisler, fundador da Reserva, deixou o grupo em agosto de 2024, dias depois do fechamento do negócio. A Arezzo havia comprado a Reserva em 2020 por 715 milhões de reais. Nas 2 primeiras janelas de lock-up, em 2022 e 2023, Meisler vendeu praticamente toda a sua fatia, um movimento que não agradou Birman. O estilo centralizador do CEO bateu de frente com a personalidade do fundador, que se sentia cada vez menos consultado. Depois desse episódio, Birman e Jatahy tentaram construir uma espécie de armistício. Houve mudanças no acordo de acionistas, negociações sobre a composição do conselho e concessões na escolha de executivos. Segundo pessoas próximas a Jatahy, ele cedeu em vários pontos para evitar que a disputa entre os sócios virasse um conflito aberto. Por um tempo, o ponto de equilíbrio teve um nome: Rui Kameyama.
Kameyama era conselheiro de Jatahy e voltou para a gestão para comandar a reserva. Depois, passou a atuar como uma ponte entre as operações de moda do Rio de Janeiro, que vinham principalmente do Soma, e a holding do Asas. Na prática, ele virou uma espécie de mediador da integração. E por alguns meses, isso funcionou. Kameyama conduziu um processo de integração que durou 10 meses, com apoio de consultoria, reestruturações e muitas reuniões. O trabalho mapeou sinergias relevantes para a unidade carioca. Traduzindo, a expectativa era de que a integração das marcas e estruturas pudesse gerar um ganho operacional importante para a companhia. Esse resultado já estava incorporado ao orçamento de 2026. Só que nesse momento a relação voltou a azedar. Segundo relatos de pessoas que acompanharam a situação, Birman passou a interferir na reserva, marca que estava sob o guarda-chuva do Kameyama. Em uma ligação, Birman teria dito ao executivo que ele estava cruzando a linha ao se envolver em questões societárias. No dia seguinte, Kameyama pediu demissão. A saída dele tirou da mesa a principal figura de equilíbrio entre os dois lados e abriu caminho para o episódio que levou a crise para outro nível. Com Kameyama fora, Birman anunciou que a reserva passaria para o comando de Davi Piton, executivo da sua confiança. Piton já estava à frente de 2 unidades importantes, Basic, onde está a Hering, e Shoes and Bags. Ele também era cofundador da Cariúma, marca de calçados comprada pelo Asas no fim de 2025. A chegada de Piton tinha um objetivo bem claro: reforçar o turnaround da Hering, uma das marcas mais desafiadoras do grupo. Mas para Jatahy, colocar reserva sob esse novo comando significava desmontar o trabalho de integração que vinha sendo feito. Na visão dele, a decisão poderia jogar fora um ganho operacional relevante em uma empresa que já vinha destruindo valor na bolsa. Foi aí que a disputa saiu dos bastidores. Jatahy foi à justiça. Ele obteve uma medida cautelar no Rio de Janeiro contra as decisões de Birman. O Asas divulgou um comunicado ao mercado dizendo que foi surpreendido pelo pedido judicial. A companhia também afirmou que a decisão sobre a reserva era uma prerrogativa estatutária do CEO. Birman reagiu com um agravo de instrumento para tentar suspender a cautelar. Ele também argumenta que qualquer discussão deveria ocorrer na Justiça de São Paulo, como prevê o Estatuto da companhia. O caminho agora deve ser a arbitragem, e nos bastidores há pessoas que veem a cisão do Asas como um desfecho cada vez mais provável. Mas esse divórcio está longe de ser fácil. Primeiro, porque fontes próximas a Birman dizem que a separação dos negócios não está formalmente na mesa. Segundo, porque o acordo de acionistas assinado na fusão prevê uma trava de 10 anos para as ações do bloco de controle. Ou seja, os sócios não podem simplesmente vender suas participações e sair da companhia. Separar Arezzo e Soma exigiria negociação, concessões e muito dinheiro sobre a mesa. Também não é trivial decidir quem ficaria com quais marcas, qual seria o valor de cada pedaço e como seriam divididas as estruturas que já começaram a ser integradas. Há também uma crítica estrutural à própria concepção da fusão. O negócio foi pensado principalmente em termos de sinergias de receita, em como as marcas cresceriam juntas. As sinergias de custo, até mais relevantes para a rentabilidade, ficaram em segundo plano. Esse erro pesa agora sobre qualquer tentativa de resgatar o que foi prometido. Enquanto isso, a instabilidade começa a aparecer nos números. No primeiro trimestre de 2026, a receita líquida do Asas caiu. A unidade Basic, onde está a Hering, respondeu pela maior parte da queda. O Citi apontou que o resultado operacional ficou abaixo do esperado e que o lucro líquido também decepcionou. De outro lado, o vestuário feminino, herdado do Soma e ainda sob influências de Jatahy, segue como um dos ativos mais sólidos do grupo. A divisão cresceu no primeiro trimestre, mesmo com desaceleração. Diante desse impasse, há quem defenda uma terceira via: trazer um CEO externo, afastar os 2 fundadores do dia a dia e tentar salvar parte das sinergias que justificaram a fusão. Mas essa saída depende de um conselho capaz de arbitrar o conflito. E pessoas ouvidas pelo Invest News dizem que até agora o conselho não tem demonstrado essa capacidade. O Asas foi construído sobre a tese de que marcas fortes ficam mais fortes juntas. Por ora, o que se vê é o oposto. Marcas que funcionavam bem, agora presas numa sociedade que não funciona.